Olá galerinha, sejam bem-vindos para mais uma aula de História. Eu sou o professor Carlos, professor de História, e hoje iremos estudar sobre as revoltas regenciais. As revoltas regenciais foram várias rebeliões locais que ocorreram durante o período regencial em 1831 a 1840, por diversos motivos. Entre eles estavam a estabilidade política que havia no Brasil, a falta de atenção política às pessoas mais pobres, que era a maioria da população naquela época, o descontentamento da administração política nas províncias. Entre as revoltas estavam a cabanagem. A cabanagem foi uma rebelião que ocorreu na província do Grão-Pará, entre 1835 a 1840, que tinha objetivo a independência da região. As principais causas que ocasionou a revolta foram disputas políticas e territoriais ocasionadas pelas elites locais. Os revoltosos queriam mais poder político para as províncias, descasos do império com a população mais pobre. Os cabanos, por sua parte, queriam melhores condições de vida e trabalho. A maioria da população era formada por indígenas e escravos, e em sua minoria de pessoas brancas, composta de pequenos comerciantes brasileiros, portugueses, franceses e ingleses. Os proprietários e comerciantes estavam insatisfeitos com o tratamento recebido por parte do governo central e com a repressão do governador da província, Bernardo Lobo de Souza, desde 1833, que tinha uma posição autoritária de quem se opusesse a ele. Devido a tudo isso, as elites locais e a população mais pobre, formada por negros e indígenas e em sua base, chamada de cabanos, pois moravam em habitações feitas de palhas, atacaram e conquistaram a cidade de Belém, estendendo-se até o interior. Os revoltosos declararam a independência do Pará, mas não apresentaram nenhuma saída política efetiva para o Estado. Os ataques centralizavam-se aos estrangeiros e aos maçons, e defendiam a Igreja Católica, a liberdade do Pará e a subida de Dom Pedro II ao trono. Depois de vários conflitos, a rebelião foi vencida pelas tropas imperiais. A Sabinada foi outro movimento que ocorreu na província da Bahia entre 1837 a 1838, devido a alguns fatores. Entre eles estão falta de autonomia política nas províncias, que não concordavam com o poder político do governo regencial. Também estavam insatisfeitos com o recrutamento obrigatório impostos aos baianos em função da Guerra dos Farrapos. O nome atribuído à revolta Sabinada é referente a Sabino Barroso, nome do principal líder do movimento, um jornalista republicano e professor da Escola de Medicina de Salvador. O movimento ganhou apoio, especialmente da classe média e comerciantes de Salvador, que já apresentavam ideias federalistas e republicanas. Uma das características do movimento foi a separação dos escravos entre nacionais, nascidos no Brasil, e estrangeiros, nascidos na África, e buscou comprometimento em relação aos escravos. Caso a revolta tivesse sucesso e a tomada do poder se concretizasse, os escravos nacionais que lutassem na revolta seriam libertos. Mas o movimento foi destruído pelas forças do governo em uma violenta batalha que ceifou a vida de aproximadamente 1.800 homens, e a cidade de Salvador foi finalmente recuperada. A Balaiada foi uma luta popular que aconteceu na província do Maranhão durante os anos de 1838 a 1841. A revolta surgiu como um levante social por melhores condições de vida que contou com a participação de vaqueiros, escravos e outros desfavorecidos. O nome dessa luta popular provém dos balaios, nome dos cestos fabricados na região. Os revoltosos tiveram como líder Raimundo Gomes e Francisco dos Anjos Ferreira, um vendedor de balaio, enquanto Ferreira tinha uma motivação pessoal ao entrar na revolta, que era vingar sua filha violentada por um capitão da polícia, Cosmo, que
que era um outro líder, apareceu à frente de 3.000 escravos fugidos que se juntaram à balaiada. Os revoltosos saudavam a Igreja Católica e a Constituição e não apresentavam grandes preocupações sociais ou econômicas. Logo foram derrotados em meados de 1840 pelas tropas do governo, e o líder Cosme foi enforcado em 1842, e os escravos rebeldes voltaram ao regime de escravidão. Outra revolta importante foi a Revolta dos Malês, que ocorreu em 1835 na Bahia. A Revolta dos Malês foi organizada por muçulmanos de origem Yorubá Nagôs, que viviam na Bahia. Durou menos de um dia, mas é uma importante revolta que demonstra a organização entre os sujeitos escravizados no período. Com a maioria da população de origem africana, esta era uma questão latente na Bahia. Escravos e libertos urbanos circulavam pelas cidades e dividiam trabalhos diários, e às vezes até as moradias, formando os laços de sociedade e solidariedade que facilitavam as ações políticas. Os trabalhadores urbanos mais alguns escravos de engenhos decidiram se rebelar com a intenção de formar uma Bahia Malê, que seria controlada por africanos, tendo à frente representantes muçulmanos. Mesmo intencionado a tomada de poder, logo a revolta foi controlada. A revolta farroupilha ou Guerra dos Farrapos ocorreu em 1835 a 1845. Foi a mais longa e duradoura das revoltas do período regencial, deflagradas por conta do aumento de impostos que expressou descontentamentos dos pecuaristas gaúchos com a medida do governo central, que impunha pesada carga tributária à economia rio-grandense. Carregava em sua bandeira a frase "muito leal e valorosa", existente na bandeira da capital do Rio Grande do Sul. Foi em homenagem ao fato de que a administração de Porto Alegre representou a corte do Rio de Janeiro durante a maior parte do movimento dos farrapos. A República Rio-Grandense foi proclamada em 20 de setembro de 1835, tendo como líder Bento Gonçalves, que governou a província em 1837. Com o comando de Giuseppe Garibaldi, proclamaram em Santa Catarina a República Juliana. A revolta ultrapassou o período regencial e só foi finalizada no segundo reinado. Galerinha, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se você gostou e não está inscrito em nosso canal, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.